Hoje a Santa Mãe Igreja celebra São Lourenço, diácono e mártir da Igreja de Cristo. A Igreja, ao celebrar a festa de São Lourenço, a Igreja recorda para cada um de nós que essa Igreja, ela nasce sendo regada pelo sangue derramado. Ela nos recorda que a Igreja é fruto da coragem de um homem, que é Deus. A Igreja nos recorda que o Rei dos Mártires é Jesus Cristo, que foi Ele o primeiro a derramar o sangue pela Igreja que nascia. A nossa fé é uma fé manchada de sangue, melada pelo sangue. A nossa fé é uma fé que nasce banhada, lavada de sangue. Isso é tão forte, minha gente, quando nós comparamos a Igreja como ela nasceu com a Igreja que nós vemos hoje em dia. Isso é tão forte por quê? Porque nos dias de hoje nós não vemos mais essa coragem da Igreja que assim nasceu. Observem que o Senhor morreu derramando o seu sangue e não tinha medo de enfrentar nada nem ninguém para anunciar o reino de Deus. Observem que a bem-aventurada Virgem Maria chegou aos pés da cruz quando era proibido chegar. Não teve medo de morrer. Vejam que os 11 apóstolos derramaram o seu sangue. Os 10, tirando São João, tirando Judas e colocando Matias. Os 10 derramaram o sangue. Impressionante. João é o único que não derrama o sangue. Nosso Senhor escolhe 12. Dos 12, 10 derramaram sangue. Tirando Judas, tirando João, que cuidou de Nossa Senhora. E os apóstolos escolhem Matias. E Matias também derramou sangue por Jesus. Os sucessores dos apóstolos da primeira hora, todos eles derramaram sangue. Eu fico impressionado com a fé desses homens, que não se rogaram o direito de resguardar a vida para si, mas entregaram a vida toda a Jesus. Vejam que nós estamos aqui no 3º século da era cristã, lá pelo ano 250, e Lourenço, ele ali é morto por não trair nosso Senhor Jesus Cristo. E a morte de São Lourenço é uma morte onde ele é colocado sobre uma grelha, em cima de uma grande fogueira. E Lourenço não volta atrás. Meu Senhor é Jesus Cristo. Quando está perto de morrer, Lourenço diz: pode virar o meu corpo para assar o outro lado. E assim Lourenço morre. E dá um testemunho para todos os cristãos, para que eles não se acovardem, para que eles tenham coragem
para que eles não tenham medo de perder a vida por Jesus. E assim nós temos o exemplo de Sebastião, o exemplo de João o Batista, e assim nós temos o exemplo de Santa Luzia, de Inês, de Santa Águida, de tantos e tantos santos que derramaram o sangue por Jesus Cristo, para não pecarem, para não professarem uma fé que não fosse a fé genuína e piedosa da igreja. E nós vemos que essa virtude cardeal da fortaleza, ela se perdeu. Como nós temos cristãos acovardados no dia de hoje, que são incapazes de anunciar o reino de Deus, que são incapazes de enfrentar o mundo para dizer: Jesus Cristo é Rei, Jesus Cristo é Senhor. Observem quantas vezes vocês se calam dentro de casa, para não ficarem mal com um filho, para não ficarem mal com a esposa, com o esposo, e assim deixam de anunciar o reino de Deus. Vocês não anunciam o reino de Deus por respeito humano. E o respeito humano na santidade é uma miséria. O que é que o outro vai falar de mim? Eu não tenho coragem de levantar do meu banco e abrir uma janela, porque o outro pode achar ruim. Eu não tenho coragem de sair do meu banco e tirar alguém que entra na igreja e está perturbando. O que é que o outro vai falar de mim? Isso chama-se respeito humano. Eu não posso chamar a atenção do meu filho, ele vai achar ruim. Eu não posso chamar a atenção do meu colega de trabalho, ele vai achar ruim. Pode ser que até algum padre pense assim: eu não vou dizer isso em nome de Deus, no púlpito da igreja, porque senão vou perder a popularidade. Vão me ver como antipático, covarde. Não está certo, não está correto. O respeito humano, minha gente, é uma âncora que segura o homem na terra e afunda no inferno, para que ele não suba ao céu. Se a minha consciência está tranquila, eu devo, enquanto cristão, anunciar o reino de Deus sem medo. É uma pena tão grande que nós vemos hoje em dia uma covardia tão grande na igreja. Não só a covardia de anunciar o reino, de denunciar as injustiças, mas a covardia de lutar também contra as seduções do mundo, contra as seduções de Satanás e contra as minhas vontades e as minhas paixões. Para que eu seja Marte, não é preciso que eu derrame o meu sangue, não. Para que eu viva um martírio branco, basta que eu, enquanto cristão, lute com todas as minhas forças para ser um cristão fiel a nosso Senhor, para fazer o reino de Deus acontecer, para que eu me deixe formar por Jesus Cristo. Não pode de modo algum a igreja viver acovardada como nós vemos. E vejam bem, meus irmãos, nunca se viveu um cristianismo tão tacanha como esse que nós vemos no século 21. Os cristãos sempre foram diferenciados pela coragem de seguir o Senhor. Sempre viveram uma vida ímpar, porque não tinham medo da opinião alheia, porque não tinham medo das seduções do mundo,
porque não tinham medo das artimanhas de Satanás. O covarde não vai para o céu. Observem, hoje, nós estamos celebrando a memória, a festa de São Lourenço, que viveu há 1800 anos atrás. E a igreja continua exaltando a coragem daquele homem. Celebramos todos os anos a novena de Sebastião, que é do mesmo período, sob Diocleciano. Vocês têm devoção tão grande a Santa Luzia, que é da mesma época. Cristãos corajosos, que não tinham medo, que lutavam para ser de Deus. Mas é impressionante, o cristão hoje, ele não tem coragem de anunciar o reino de Deus. E o pior ainda, não tem coragem de defender a igreja de Cristo. Se você permite que alguém fale da sua igreja e você fica de braços cruzados, se envergonhe. Se você não tem coragem de defender Jesus Cristo por respeito humano, meu irmão, o seu lugar não é o céu. Se você não tem coragem de viver com coerência, lutando todos os dias para ser de Deus, você não é um bom servo. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, nós somos chamados a sermos corajosos. O cristão nunca foi politicamente correto. Jesus Cristo nunca foi politicamente correto, nunca dialogou com certas estruturas aí erradas, nunca. Sempre bateu de frente, sempre coerente. Imaginem, tantos homens podiam ter salvado a vida só por colocar um incensozinho lá para o culto ao imperador, aos deuses pagãos, e eles disseram: não, prefiro morrer e perder o meu corpo do que a minha alma e queimar no inferno. Foram tantos assim. E como nós somos acovardados, tantos namoros onde não se existe a coragem de guardar a castidade até o casamento. Muitas vezes a gente vê meninas de 15, 16 anos já levando uma vida totalmente desregrada, totalmente errada, totalmente fora de sintonia, totalmente fora de harmonia. Como nós vemos nos dias de hoje, pessoas a se perderem, pessoas a não viverem de verdade a fé. Como nós vemos pessoas que não vivem com hombridade o matrimônio, sendo infiéis em atos, infiéis em pensamentos, infiéis no olhar também. Como nós vemos isso? Mas é preciso, meus irmãos, que nós cristãos resgatemos essa coragem evangélica, esse incentivo que o próprio Senhor nos diz, quando ressuscitou: coragem, eu venci o mundo. E essas palavras de Jesus é para que primeiro nós não desistamos de nós mesmos, nem da nossa vocação, nem do nosso chamado, para que nós sejamos nobres, tenhamos a alma de heróis, como Lourenço, como Sebastião, Águeda, Luzia, João e Pedro, e tantos mártires da igreja nascente, como aquele grande mártir que nós iremos rezar agora, no dia 14, não iremos rezar porque é vigília da Assunção de Maria, mas São Maximiliano Maria Kolbe, um sacerdote da milícia da Imaculada,
e tantos outros. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, é preciso que nós façamos acontecer nas nossas vidas a palavra do Evangelho. Se alguém me quer servir, se alguém me quer seguir, sirva-me, siga-me. A gente pode fazer esse trocadilho aqui. Se alguém me quer servir, se alguém me quer servir, se alguém me quer seguir, sirva-me, siga-me. Está no mesmo. O importante é que nós cristãos tenhamos consciência que somos de Deus, que o mundo nunca vai nos aceitar, que alguém que é coerente, que anuncia o reino, sempre vai ser antipático aos olhos do mundo. O mundo não aceita o cristianismo, o mundo não aceita os cristãos, o mundo não gosta de quem reza, o mundo não gosta de quem ama a Deus, o mundo não gosta de quem é temente a Deus. Quem ama a Deus, quem serve a Deus, quem é temente a Deus, sempre é atacado. Pode ser dentro de casa, no trabalho, na vizinhança, na sociedade. Por quê? Porque o mundo, porque Satanás sempre quer destruir aquele que é de Deus. O ser de Deus aqui não quer dizer ser totalmente santos, não. Porque nenhum de nós está nessa condição ainda. Nenhum de nós. O que eu estou dizendo aqui é a coerência de vida que nós temos que ter. De lutarmos para ser de Deus e para inflamar esse mundo com o amor de Deus. É o próprio Senhor quem vai dizer: não vim trazer a paz, porque a paz que o mundo quer é uma paz onde todo mundo tem voz e tem vez. Mas Deus é alguém que a gente pode abafar, que a gente pode apagar. Nós temos que dialogar com as estruturas para não ferir ninguém. Está errado. Nós temos que anunciar o reino de Deus, mesmo que o outro se fira, para que se converta e mude de vida. Não pode um sacerdote, no púlpito, no seu ambão, no lugar em que é profeta, deixar de anunciar o reino de Deus com medo de opinião pública. Aqueles que vão criticar, é simplesmente porque não têm mais fé, ou nunca tiveram, ou nunca entenderam a igreja, ou nunca tiveram de verdade uma experiência com o nosso Senhor. E você é chamado, enquanto legionário, enquanto cristão, a ser diferentes. Vejam bem como nós vimos nesse tempo de pandemia covardia dos cristãos. Quantos cristãos acovardados. Até hoje tem gente que usa a desculpa da pandemia só para rezar. Só não pode ir para a igreja por causa da pandemia, mas pode ir para todos os outros lugares. Mas se for rezar, tem vírus. Pode ir para todo lugar, só não pode rezar. Isso não é só na nossa cidade, não. Em tantas paróquias, os meus amigos padres me dizem isso. Tudo se pode fazer, mas na hora de rezar e servir a Deus, aí a pandemia vem. Na hora de pubar, a pandemia não vem. Na hora de beber, a pandemia não vem. Na hora de fazer festa em casa, a pandemia não vem. Mas na hora que é para servir a Deus, na hora que é as coisas de Deus, aí tem pandemia. Está errado. Nós vemos claramente como esse vírus veio destruir a fé. Como os cristãos esfriaram na fé. Graças a Deus. E Deus me deu o discernimento necessário nesse momento de pandemia, para que eu colocasse vocês para rezar. E também rezasse muito. Agora eu estou com uma mania de dizer assim:
quando eu estou cansado, né? Porque cansa conduzir paróquia e tanta coisa. Quando eu reclamo da vida, que digo assim, ai meu Deus, como eu estou cansado. Eu ainda paro, na mesma hora, ainda falo em voz alta. Quem está perto, eu digo assim, mas é melhor estar aqui do que estar entubado. Melhor estar cansado. Cansaço que salva. Cansaço que nos leva a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, eu peço a vocês, vamos amar o Senhor. Façam de verdade uma experiência única, pessoal, intransferível. Seja de Deus. Como legionário, saia, vá fazer os trabalhos da legião. Como membro de pastoral, de movimento, venha à igreja receber Jesus na Eucaristia. Olha, nós estamos há 1 ano e tantos meses, há 1 ano e 5 meses com essa pandemia no Brasil. 1 ano e 5 meses que tudo parou aqui na nossa cidade. Nós tivemos 8 mortes. Isso é graça de Deus ou não é? Isso é um presente de Deus ou não é? Isso é de verdade um dom que Deus nos concede ou não é? Claro que sim. É preciso que nós cristãos tomemos consciência de que, por tanto rezar, nos ajoelharmos, nunca se adorou tanto na nossa paróquia quanto naquele tempo de pandemia. E o Senhor, o bom Deus, hoje nos mostra, ao olharmos para trás, que Ele nunca nos abandonou, sempre esteve conosco. Infelizmente, 8 pessoas da nossa paróquia perderam a vida. Mas mesmo assim, nós temos ainda tanto a agradecer ao Senhor, o bom Deus. Temos tanto a pedir ao Senhor, o bom Deus, que continue nos abençoando, nos protegendo, nos santificando e nos sustentando. A razão pela qual vocês estão vendo aqui no altar São José e São Sebastião é justamente a gente externar. Vou pedir a nosso bispo diocesano que possa declarar São Sebastião copadroeiro da nossa paróquia, sendo uma das devoções mais antigas que nós temos aqui. Até hoje, a nossa paróquia não tem um copadroeiro. E pela desenvoltura dele diante de Deus, de ter conseguido nos livrar a todos dessa pandemia, eu vou pedir ao nosso bispo que possa proclamá-lo copadroeiro da nossa paróquia. E São José, que é de verdade o padroeiro da Igreja Universal, o padroeiro de toda a igreja, o padroeiro de toda a Igreja Católica no mundo, o padroeiro maior, aquele que foi confiado à Santa Casa, à Santa Família de Nazaré. Que São Sebastião, que São José, que São Lourenço, que a bem-aventurada Virgem Maria, Rainha dos Mártires, possa interceder por nós, para que, vivendo a fé, nós possamos um dia alcançar a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus